Capítulo 1 O silêncio que grita. Existe algo profundamente perturbador no livro de Esther que quase ninguém percebe à primeira leitura. Não é a conspiração, não é o decreto de morte, não é nem a coragem da rainha, é o silêncio. Um silêncio ensurdecedor. O livro de Esther é o único livro da Bíblia em que o nome de Deus não aparece nenhuma vez. Nenhuma. Para um povo acostumado com milagres, profetas, sinais e intervenções diretas, isso soa quase como um erro, como um vazio espiritual, como se Deus tivesse simplesmente se ausentado da história. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se ele for exatamente a mensagem? A história começa longe de Jerusalém, longe do templo, longe dos sacrifícios e das orações públicas. Ela começa no coração do Império Persa, o maior império do mundo naquela época, governado pelo rei Assuero, um homem conhecido não pela sabedoria, mas pelo excesso, banquetes intermináveis, ostentação, vinho sem limites e decisões tomadas no calor do orgulho. É nesse ambiente profundamente humano, carnal e político que a história se desenrola. Nada parece espiritual, nada parece sagrado. E talvez seja exatamente por isso que o livro de Esther incomoda tanto, porque ele se parece demais com a nossa vida real. No Brasil, muita gente aprendeu que Deus só está presente quando há culto, louvor, palavra, emoção forte. E quando tudo parece governado apenas por decisões humanas, injustiças, corrupção, vaidade e poder, o silêncio de Deus em Esther não é passividade, é estratégia. Cada detalhe da narrativa começa a revelar que, mesmo sem ser citado, Deus está orquestrando tudo com uma precisão que beira o assustador. A rainha Vasti é deposta por um capricho do rei, algo que parece banal, quase fútil, mas essa decisão abre espaço para uma sucessão que mudará o destino de uma nação inteira. O livro de Esther responde sem palavras. Ele estava em tudo. O silêncio não significa que Deus deixou de governar. Significa que ele decidiu agir de uma forma que exige discernimento, não apenas fé cega. Esse capítulo inicial nos ensina que nem toda obra de Deus vem acompanhada de sinais sobrenaturais visíveis. Às vezes, ele trabalha através de decisões erradas, sistemas corrompidos e escolhas humanas falhas. Assuero não era um homem justo, mas Deus usou seu orgulho. Os conselheiros não eram sábios, mas Deus usou seus conselhos. Nada ali era santo, mas tudo estava sendo usado. Isso confronta diretamente a ideia religiosa de que Deus só opera em ambientes puros. Esther mostra que Deus reina até em ambientes contaminados. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse tipo de cenário. Um ambiente onde não há justiça, onde as decisões parecem aleatórias, onde pessoas más prosperam e pessoas boas são esquecidas. O silêncio de Deus, nesse contexto, dói. Dá a sensação de abandono. Mas o livro de Esther começa revelando uma verdade dura e libertadora ao mesmo tempo. Deus não precisa anunciar sua presença para estar no controle. Ele não precisa ser citado para agir. Ele não precisa falar para conduzir. O silêncio de Deus é muitas vezes o lugar onde ele mais trabalha. Esse primeiro capítulo não nos dá respostas fáceis. Ele nos convida a mudar a pergunta. Em vez de perguntar onde Deus está, talvez devamos perguntar como ele está agindo, porque quando aprendemos a enxergar a providência no silêncio, passamos a entender que nenhuma parte da nossa história está fora do alcance dele. E isso muda tudo. Capítulo 2-1 Império governado pelo ego. Para entender o que Deus está fazendo no silêncio, precisamos olhar com atenção para o cenário onde tudo acontece. O Império Persa não era apenas poderoso, era esmagador. Do ponto de vista humano, era invencível. Governava povos, línguas e culturas diferentes, controlava rotas comerciais, exércitos e riquezas inimagináveis. No topo desse sistema estava Assuero, um rei que tinha tudo, menos domínio próprio. O texto bíblico faz questão de mostrar isso logo no início, descrevendo um banquete que dura meses, uma exibição pública de riqueza, ouro, tecidos finos e vinho servido sem limite. Não é apenas uma festa. É uma demonstração de poder. Assuero quer ser admirado, respeitado, temido. Ele governa mais para alimentar o próprio ego do que para servir o povo. E aqui está um detalhe fundamental. Deus permite que sua história se desenrole dentro de um sistema orgulhoso, vaidoso e profundamente falho. Ele não começa seu plano corrigindo o caráter do rei, nem transformando o império em algo justo. Ele simplesmente usa o que está ali. Para muitos brasileiros, isso é difícil de aceitar, porque aprendemos a esperar que Deus mude primeiro o ambiente para depois agir. Mas em Esther, ele faz o oposto. Ele age primeiro silenciosamente.
dentro de um ambiente completamente desalinhado com valores espirituais. O momento mais simbólico desse capítulo é quando Assuero, embriagado de poder e vinho, manda chamar a rainha Vasti para se exibir diante dos convidados. Não é um pedido, é uma ordem. Vasti se recusa. Não sabemos seus motivos com clareza, mas o fato é que sua recusa fere o ego do rei em público. E para um homem como Assuero, isso é imperdoável. Seus conselheiros entram em pânico, não por justiça, mas por medo de que outras mulheres sigam o exemplo. Eles transformam um conflito pessoal em uma crise nacional. Uma decisão tomada no calor do orgulho vira decreto. Vasti é deposta. E é aqui que o silêncio de Deus começa a revelar seu método. A queda de Vasti não acontece porque ela era má, nem porque merecia a punição divina. A Bíblia não diz isso. Ela cai porque o sistema é injusto e porque homens orgulhosos tomam decisões impulsivas. Do ponto de vista humano, isso é só mais uma injustiça histórica. Do ponto de vista divino, é uma engrenagem sendo movida. Quando Vasti sai de cena, uma vaga se abre. E essa vaga será ocupada não por uma princesa persa, não por alguém de sangue nobre, mas por uma jovem judia órfã, vivendo no exílio. Nada disso é anunciado como plano de Deus. Não há anjo explicando, não há profeta interpretando. Há apenas acontecimentos. E é exatamente assim que muitas das maiores mudanças da nossa vida começam. Uma demissão injusta, um término inesperado, uma perda que não faz sentido. A gente sofre porque olha apenas para a injustiça do momento, sem perceber que algo está sendo preparado além da nossa compreensão imediata. O Império Persa mostra como decisões baseadas em ego e medo podem parecer definitivas, mas nunca são finais quando Deus está no controle. Assuero acredita que está protegendo sua autoridade, quando na verdade está preparando o terreno para algo muito maior do que ele. Esse capítulo nos ensina que Deus não precisa quebrar o sistema para cumprir seus planos. Ele pode usar o próprio sistema, com todas as suas falhas. Isso confronta diretamente a ideia de que só podemos viver propósito em ambientes ideais. Não. Esther nos mostra que o propósito muitas vezes nasce em ambientes tóxicos, injustos e confusos. O ego do rei, a manipulação dos conselheiros e a exclusão de Vasti parecem derrotas isoladas, mas juntas formam o cenário perfeito para a entrada da personagem principal da história. E talvez isso fale diretamente com você. Quantas vezes você olhou para uma situação injusta e pensou que Deus tinha perdido o controle? Quantas vezes uma decisão errada de alguém acima de você afetou sua vida? O livro de Esther responde de forma silenciosa, mas firme. Nenhum ego humano é grande demais para Deus usar. Nenhuma injustiça é forte o bastante para impedir seus planos. O império pode ser governado pelo orgulho, mas a história continua sendo governada pela providência. E enquanto os homens acham que estão escrevendo decretos eternos, Deus está apenas movendo peças para o próximo capítulo. Capítulo 3 - a órfã que o sistema não percebeu quando o decreto percorre o império convocando jovens mulheres para o palácio. Ninguém imagina que ali está escondida a chave para a sobrevivência de um povo inteiro. Entre tantas candidatas vindas de famílias influentes, com sobrenomes respeitados e histórias visíveis, surge Esther, uma jovem judia órfã criada por seu primo Mordecai, vivendo longe da sua terra, longe do templo, longe de qualquer referência religiosa forte. Aos olhos do império, Esther não é especial. Ela não tem poder político, não tem voz, não tem proteção. Ela é apenas mais um nome em uma lista. E é exatamente isso que torna essa parte da história tão desconfortável e, ao mesmo tempo, tão profunda. Deus escolhe agir através de alguém que o sistema não percebe. No Brasil, essa realidade é familiar. Milhões de pessoas vivem sentindo que são invisíveis, ignoradas, subestimadas, como se suas histórias não tivessem importância. Esther representa essa multidão silenciosa. O texto bíblico diz que ela encontra favor diante de todos, mas não explica como, nem porquê. Não há oração registrada, não há promessa, não há profecia. O favor simplesmente acontece. Isso quebra uma lógica religiosa muito comum, que tenta transformar tudo em fórmula. Esther nos mostra que nem sempre o favor de Deus vem acompanhado de explicação espiritual. Às vezes, ele apenas se manifesta, e quando se manifesta, muda tudo. Esther passa por um longo período de preparação. 12 meses de tratamentos, perfumes, óleos, rituais de beleza. Esse detalhe, que muitos ignoram, revela algo importante. O processo. Antes de qualquer propósito ser revelado, existe um tempo de preparação silenciosa. Esther não sabe por que está ali. Ela não imagina o que está por vir. Ela apenas obedece o processo. Quantas vezes você já esteve em uma fase da vida que parecia não fazer sentido? Um tempo de espera, de adaptação, de aprendizado forçado. A preparação de Esther não tinha aparência espiritual, mas era essencial para o plano. No meio de tantas mulheres, Esther não exige privilégios, não chama atenção para si, não tenta manipular o resultado. Ela segue instruções, e isso revela um traço fundamental do caráter dela.
Humildade. O mundo valoriza quem se impõe, quem se promove, quem grita mais alto. Deus, em Esther, valoriza quem sabe esperar. Quando chega o momento de se apresentar ao rei, Esther não leva nada além do que lhe foi recomendado. E ainda assim, ela se torna rainha. Isso não é apenas uma coroação política. É um posicionamento estratégico. Uma órfã judia ocupa o lugar mais alto dentro do sistema que em breve tentará exterminar seu povo. Nada disso é anunciado como um milagre, mas tudo é milimetricamente preciso. Esse capítulo confronta diretamente a ideia de que só pessoas fortes, preparadas e confiantes são usadas por Deus. Esther não tinha controle da situação, não tinha plano, não tinha garantias. Ela tinha apenas obediência e caráter. E isso foi suficiente. Deus não escolheu Esther porque ela era poderosa. Ele a tornou poderosa porque ela estava disponível. Essa é uma verdade que incomoda, porque nos tira da posição de espectadores e nos coloca como participantes da história. Se Deus pode usar uma órfã invisível para salvar uma nação inteira, o que Ele pode fazer através de alguém como você? Talvez hoje você se sinta deslocado, esquecido, vivendo uma fase que parece apenas preparação sem propósito. O capítulo 3 de Esther nos lembra que Deus costuma esconder seus maiores planos dentro de processos silenciosos. Antes de revelar o propósito, Ele trabalha o caráter. Antes de expor a missão, Ele prepara o coração. E enquanto o sistema não percebe, Deus já está posicionando. Esther não sabia, mas sua coroação não era o final feliz de um conto de fadas. Era o começo de uma guerra espiritual. E o silêncio de Deus continua, não porque Ele esteja distante, mas porque tudo está exatamente onde precisa estar. Capítulo 4 menos a identidade que precisou permanecer em silêncio ser coroada. Rainha não resolveu os conflitos de Esther, apenas os aprofundou. Agora ela vive no centro do poder cercada do luxo, autoridade e influência, mas carregando um segredo que pode custar sua vida. Mordecai a orienta de forma clara: não revele que você é judia. Essa instrução parece contraditória para quem associa fé à exposição pública. Mas o livro de Esther começa a nos ensinar algo mais profundo. Discernimento espiritual nem sempre significa falar. Muitas vezes significa saber a hora de calar. Esther governa ao lado do rei mais poderoso do mundo, fingindo ser alguém que não é por completo. Isso gera uma tensão interna enorme. Ela precisa conviver diariamente com pessoas que, se soubessem sua origem, poderiam vê-la como inimiga. No Brasil, essa realidade é mais comum do que parece. Quantas pessoas vivem a fé em silêncio no trabalho, na família ou em ambientes hostis, com medo de perseguição, rejeição ou perda? Esther mostra que silêncio não é negação de identidade, é proteção estratégica. Deus não exige exposição precipitada, Ele exige fidelidade no tempo certo. Enquanto Esther se cala, Mordecai permanece vigilante do lado de fora do palácio. Ele se recusa a se curvar a Amã, não por rebeldia política, mas por convicção. Esse gesto simples desencadeia uma cadeia de eventos catastróficos. O orgulho ferido de Amã cresce de forma desproporcional. Ele não quer apenas vingança pessoal, quer exterminar todo um povo. O único homem que não se curva se transforma em justificativa para um genocídio. Essa parte da história revela algo assustadoramente atual. O mal raramente nasce grande. Ele cresce a partir de pequenas permissões do ego. Amã convence o rei com argumentos políticos, financeiros e administrativos. Ele não menciona ódio religioso, fala do ordem, estabilidade e segurança do império. O decreto é assinado. Uma data é marcada. A morte dos judeus agora tem respaldo legal. E Esther, a única pessoa com acesso direto ao rei que poderia mudar isso, permanece em silêncio. Esse silêncio, agora, não é mais apenas estratégico. É angustiante. Mordecai reage com luto público, jejum e clamor. Ele envia uma mensagem a Esther, lembrando-a de algo que muda tudo. Não pense que por estar no palácio você escapará. Se você se calar agora, o livramento virá de outro lugar, mas você e a casa de seu pai perecerão. E então vem a frase que atravessa séculos. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Essa pergunta não acusa, não ameaça, apenas revela. Esther é confrontada com a possibilidade de que toda a sua trajetória, desde a orfandade até a coroa, tenha sido preparação para esse exato momento. O silêncio de Deus começa a se tornar pessoal. Agora não se trata mais de política ou império, trata-se de escolha. Esther percebe que não pode mais se esconder atrás da estratégia. O tempo do silêncio está chegando ao fim. Esse capítulo nos ensina algo profundo e doloroso. Existe um momento em que o silêncio deixa de ser prudência e se torna omissão. Discernir esse limite exige coragem. Esther entende que sua posição não é privilégio, é responsabilidade. No Brasil, muitos confundem bênção com conforto, mas Esther nos mostra que bênção verdadeira muitas vezes vem carregada de risco. Ela decide agir, mas não de forma impulsiva. Antes de falar com o rei, ela convoca um jejum coletivo. Nenhuma palavra sobre Deus é registrada, mas a dependência espiritual
É evidente. Esther sabe que não controla o resultado. Ela sabe que pode morrer. Ainda assim, decide avançar. E então ela diz a frase que revela a maturidade da fé. Se eu perecer, pereci. Não é fatalismo. É entrega. É a consciência de que obedecer pode custar caro, mas desobedecer custa ainda mais. Esse capítulo marca a transição definitiva da história. O silêncio de Deus não acabou, mas agora Esther escolheu confiar mesmo sem garantias. A identidade que ficou escondida começa a emergir, não como discurso religioso, mas como atitude corajosa. E isso muda tudo. O próximo passo de Esther vai desencadear uma reviravolta que ninguém imagina. O silêncio está prestes a revelar sua voz mais poderosa. Capítulo 5 - Mordecai, o justo esquecido. Enquanto Esther se prepara para arriscar a própria vida diante do rei, a narrativa volta seus olhos para um homem que quase sempre passa despercebido, mas que sustenta silenciosamente toda a estrutura moral da história. Mordecai não ocupa cargos importantes, não veste roupas nobres, não participa dos banquetes do palácio. Ele permanece do lado de fora, sentado à porta do rei, observando, ouvindo, discernindo, em um mundo que valoriza palco, visibilidade e reconhecimento. Mordecai representa o justo anônimo, aquele que faz o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. É ele quem descobre a conspiração para assassinar o rei. 2 oficiais planejam um golpe silencioso, e Mordecai poderia ter ignorado. Afinal, aquele sistema não lhe devia nada, mas ele escolhe proteger um império que não o protege. Ele avisa Esther, Esther avisa o rei, a conspiração é frustrada, os culpados são punidos. E então acontece algo profundamente frustrante. Nada acontece para Mordecai, nenhuma honra, nenhuma recompensa, nenhum reconhecimento público. Seu nome é apenas registrado em um livro e a vida segue. Essa parte da história é uma das mais dolorosas porque confronta diretamente uma ferida comum na experiência humana, especialmente no Brasil: fazer o certo e não ser valorizado. Quantas pessoas trabalham com honestidade, cuidam da família, mantêm princípios, defendem o que é justo, e mesmo assim são esquecidas, ultrapassadas, ignoradas? Mordecai vive exatamente isso. Ele não reclama, não se revolta, não exige justiça imediata. Ele continua fiel. O silêncio de Deus aqui parece ainda mais cruel. Primeiro, Deus não fala. Depois, Deus não recompensa. Pelo menos não de imediato. Mas esse atraso não é esquecimento, é acúmulo. Cada ato fiel de Mordecai está sendo registrado, mesmo que ninguém veja. Enquanto isso, Amã sobe cada vez mais. Ele recebe honra, posição, autoridade e reconhecimento público. O contraste é chocante. O justo é esquecido, o orgulhoso é exaltado. Essa inversão gera uma pergunta desconfortável. Será que vale a pena ser fiel? O livro de Esther não responde com palavras, responde com tempo. Mordecai se recusa a se curvar a Amã não por arrogância, mas por convicção. Ele não negocia seus princípios para sobreviver. Esse gesto simples alimenta o ódio de Amã, que não suporta ser desafiado por alguém aparentemente insignificante. Aqui aprendemos uma verdade dura. Integridade incomoda mais do que rebeldia. Amã não se enfurece com inimigos armados, mas com um homem quieto que não se curva. O justo silencioso se torna ameaça ao ego inflado. Mordecai não está tentando mudar o sistema, não está fazendo protesto, não está buscando confronto. Ele apenas permanece firme. E isso é suficiente para expor a fragilidade de Amã. No Brasil, muitos aprendem a ceder princípios para evitar problemas, para manter o emprego, para não criar conflitos. Mordecai mostra que fidelidade verdadeira nem sempre gera aplausos, mas sempre gera impacto. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, algo está sendo preparado, o registro do nome de Mordecai nos livros do rei parece relevante naquele momento, mas é uma bomba relógio narrativa. O silêncio de Deus continua, mas agora percebemos que ele está acumulando evidências. O tempo de Mordecai não é o tempo da recompensa imediata. É o tempo da reversão total. Esse capítulo nos ensina que Deus não trabalha com pressa, trabalha com justiça perfeita. O esquecimento do justo não é derrota, é preparação para uma honra maior do que qualquer reconhecimento humano poderia oferecer. Mordecai segue vivendo sua vida simples, sem saber que uma única noite de insônia do rei transformará aquele registro esquecido em uma virada histórica. O silêncio de Deus não é indiferença, é economia divina. Nada é desperdiçado. Nenhuma fidelidade é ignorada, nenhuma injustiça fica sem resposta. O capítulo 5 nos confronta com uma escolha pessoal. Continuar fiel quando ninguém está olhando, ou negociar valores em troca de reconhecimento rápido. Mordecai escolheu a fidelidade. E essa escolha, feita no anonimato, está prestes a abalar o império inteiro. O silêncio ainda permanece, mas agora ele carrega uma promessa invisível. O justo não será esquecido para sempre. Capítulo 6 Romu. Quando o orgulho se transforma em destruição enquanto Mordecai permanece esquecido à porta do rei,
Amã vive o auge do poder. Ele é promovido, exaltado e colocado acima de todos os outros oficiais do império. O rei ordena que todos se curvem diante dele. E esse gesto público de reverência alimenta algo perigoso dentro do coração de Amã. Ele não quer apenas autoridade. Ele quer adoração. O problema é que o orgulho nunca se satisfaz. Ele sempre exige mais. Quando Amã percebe que Mordecai se recusa a se curvar, algo se rompe dentro dele. Não é apenas raiva, é humilhação. Um homem que governa multidões não suporta ser ignorado por um único indivíduo. E aqui a história revela uma verdade assustadora sobre a natureza do mal. Grandes tragédias quase sempre nascem de egos feridos. Amã não busca justiça. Busca vingança. E sua vingança não é proporcional. Ele não quer eliminar Mordecai. Quer exterminar todo o povo judeu. O ódio pessoal se transforma em genocídio autorizado. Para justificar seu plano, Amã não fala de ressentimento. Fala de política. Ele apresenta os judeus como uma ameaça à ordem do império. Um povo diferente e inconveniente. Desobediente às leis. É uma estratégia antiga, mas eficaz. Desumanizar para destruir. No Brasil, essa lógica ainda ecoa quando grupos inteiros são rotulados como problema para justificar exclusão, perseguição ou violência. O rei, mais uma vez, não investiga, não questiona, não discerne. Ele confia. O decreto é assinado. Uma data é marcada. A morte agora tem dia, hora e respaldo legal. E o mais perturbador: tudo isso acontece sem que Deus diga uma única palavra. O silêncio atinge seu ponto mais angustiante. O mal parece organizado, protegido pela lei e absolutamente confiante. Amã lança sortes, consulta datas, busca superstição para escolher o melhor momento. Ele acredita controlar o destino. O nome Purim nasce aqui, das sortes lançadas pelo inimigo. O que Amã não sabe é que até aquilo que parece aleatório está sob controle divino. O orgulho o cega. Ele constrói uma forca enorme, visível, exagerada, não apenas para matar Mordecai, mas para humilhá-lo publicamente. A forca se torna um símbolo do excesso, da arrogância e da certeza absoluta de vitória. Amã dorme tranquilo, acreditando que o futuro está garantido. Esse capítulo é difícil porque expõe algo que todos preferem ignorar. O mal muitas vezes prospera antes de cair. Pessoas injustas sobem rápido, acumulam poder, recebem aplausos, enquanto os justos sofrem em silêncio. Isso faz muitos questionarem a justiça de Deus. Onde ele está quando Amã vence? Onde ele está quando decretos injustos são assinados? O livro de Esther não responde com explicações teológicas. Responde com narrativa. Ele nos mostra que o orgulho sempre constrói sua própria queda. Amã acredita estar escrevendo o final da história, mas na verdade está preparando o cenário da própria destruição. O silêncio de Deus aqui não é consentimento, é espera. O capítulo termina com o mal confiante, organizado e aparentemente invencível. Mas essa confiança é ilusória, porque quando o orgulho atinge o auge, a queda já começou, mesmo que ninguém perceba. E enquanto Amã dorme acreditando que venceu, algo aparentemente banal está prestes a acontecer no palácio. Algo tão simples que ninguém chamaria de milagre, mas será o início da maior reviravolta da história. Capítulo 7, menos a noite em que tudo começa a mudar quando o decreto de morte já está selado. Quando Amã dorme convicto de que seu plano é perfeito, e quando o povo judeu vive o peso de uma sentença irreversível, algo aparentemente insignificante acontece no palácio. O rei não consegue dormir. Na Ur-Hatak não há sonho profético, não há visão sobrenatural. Apenas insônia. Esse detalhe simples carrega uma das mensagens mais profundas de todo o livro de Esther. Deus não precisa usar eventos grandiosos para mudar o rumo da história. Às vezes ele usa uma noite mal dormida. Assuero manda que tragam os registros do reino para que alguém leia para ele. Entre tantos feitos militares, decretos e conquistas, surge um detalhe esquecido. Mordecai havia salvado a vida do rei e nunca foi recompensado. A pergunta de Assuero ecoou como um choque. Que honra foi dada a esse homem? A resposta é desconfortável. Nenhuma. Nesse exato momento, o silêncio de Deus começa a se revelar como precisão absoluta. Tudo o que parecia esquecido retorna no tempo exato. O registro ignorado ganha voz na madrugada certa. Enquanto isso, Amã chega cedo ao palácio, ansioso para pedir autorização para executar Mordecai na forca que ele mesmo mandou construir. O contraste é brutal. O homem que planeja a morte entra confiante, sem saber que a maré já virou. Antes que Amã consiga falar, o rei faz uma pergunta inesperada. O que deve ser feito ao homem que o rei deseja honrar? Amã, cego pelo próprio ego, acredita que o rei está falando dele. E então ele descreve a maior honra que consegue imaginar. Roupas reais, cavalo do rei, coroa, desfile público, reconhecimento diante de todos. Cada palavra revela o tamanho de sua vaidade. E então vem a ordem que quebra tudo.
Faça isso com Mordecai. Em poucos segundos, o mundo de Amã desmorona. O homem que ele queria matar se torna o homem que ele precisa honrar publicamente. O justo esquecido é exaltado. O orgulhoso exaltado começa a cair. Essa cena é uma das maiores lições sobre justiça divina em silêncio. Deus não grita, não explica, não justifica. Ele simplesmente inverte. Tudo acontece de forma legal, pública e irrefutável. Amã conduz Mordecai pelas ruas anunciando sua honra, enquanto o coração dele se desfaz. No Brasil, essa imagem fala profundamente a todos que já foram humilhados, ignorados ou injustiçados. A honra pode tardar, mas quando chega ninguém consegue impedir. O que torna essa virada ainda mais poderosa é o fato de que ela acontece antes de Esther revelar sua identidade. Ou seja, Deus já estava agindo antes da intervenção direta dela. Isso revela uma verdade libertadora. Você não carrega o peso do resultado final sozinho. Deus já está trabalhando antes mesmo de você agir. Amã volta para casa humilhado, aconselhado por sua própria esposa de que, se Mordecai é judeu, ele não prevalecerá. Pela primeira vez, o medo entra na narrativa do vilão. O orgulho começa a dar lugar ao pânico. O silêncio de Deus agora soa como um tambor distante anunciando o fim. Esse capítulo nos ensina que o tempo de Deus não apenas reverte situações, ele expõe corações. Amã foi derrotado antes de ser condenado. Mordecai foi honrado antes de ser oficialmente promovido. Tudo muda sem milagres visíveis, sem intervenção explícita, apenas com um encaixe perfeito de eventos aparentemente comuns. A noite de insônia se transforma no ponto de inflexão da história. Isso levanta uma pergunta inevitável para quem escuta essa narrativa. Quantas viradas na sua vida começaram com algo que você considerou pequeno demais para ser obra de Deus? O capítulo 7 mostra que o silêncio divino não é vazio, é cálculo. Nada acontece cedo demais, nada acontece tarde demais. Quando Deus decide virar a mesa, ele faz isso de forma tão precisa que ninguém pode negar. E enquanto Amã corre para o segundo banquete de Esther, tentando manter a aparência de controle, o destino já está selado. O silêncio está prestes a se transformar em revelação. Capítulo 8 - o banquete. O medo e o tempo certo enquanto a honra de Mordecai ainda ecoa pelas ruas do império. Esther se prepara para o momento mais decisivo de toda a sua vida. Até aqui, ela foi rainha em silêncio, estrategista em espera, mulher de fé sem palavras registradas. Agora tudo converge para o segundo banquete. E esse detalhe é fundamental. Esther poderia ter falado antes. Poderia ter denunciado Amã no primeiro encontro. Poderia ter abreviado a dor. Mas ela espera. Essa espera não é insegurança, é discernimento. O livro de Esther nos ensina que o tempo certo é tão importante quanto a ação correta. Falar fora do tempo pode destruir tudo. No Brasil somos ensinados a reagir rápido, a responder na hora, a expor imediatamente. Esther faz o oposto. Ela entende que o coração do rei precisa estar preparado, que o orgulho de Amã precisa estar inflado ao máximo e que a queda só será completa quando não houver saída. O segundo banquete não é apenas uma refeição elegante. É uma armadilha perfeita construída com paciência. Esther entra nesse momento carregando medo real. O texto não romantiza sua coragem. Ela sabe que está se expondo, que está revelando sua identidade, que está se colocando em risco diante de um rei imprevisível. Fé aqui não é ausência de medo, é decisão apesar do medo. Quando o rei pergunta o que ela deseja, oferecendo até metade do reino, Esther finalmente fala, mas ela não começa acusando, ela começa pedindo vida. Minha vida e a vida do meu povo. Essa escolha de palavras desmonta qualquer defesa política. Não é um ataque, é um clamor. Não é acusação direta, é apelo humano. O rei, surpreendido, pergunta quem ousaria fazer tal coisa. E então Esther aponta. O inimigo é este homem, Amã. O silêncio que sustentou toda a narrativa se rompe em uma única frase. Nesse instante, tudo muda. Amã percebe que caiu na própria armadilha. O rei se enfurece, não apenas pela conspiração, mas pela traição pessoal. Amã implora, mas seu desespero soa como culpa. Ele cai sobre o sofá de Esther, e o rei interpreta como ameaça. O orgulho que construiu a forca agora não tem mais palavras. Em poucos minutos, o homem mais poderoso depois do rei perde tudo. A forca que ele preparou para Mordecai se torna seu próprio fim. Essa cena é dura, mas profundamente simbólica. O mal não é derrotado por força militar nem por discurso religioso, mas pela verdade revelada no tempo certo. Deus não precisou aparecer, falar ou se manifestar. A própria estrutura do mal entrou em colapso. Esse capítulo confronta uma mentira muito comum, a ideia de que precisamos resolver tudo sozinhos e rápido. Esther mostra que confiar no tempo de Deus é parte da estratégia divina. O banquete revela que a paciência espiritual pode ser mais poderosa do que a pressa emocional. No Brasil, onde muitos vivem sufocados pela ansiedade,
Essa lição é transformadora. Deus não está atrasado quando parece em silêncio. Ele está posicionando cada detalhe para que, quando a verdade vier à tona, ela seja irrefutável. Amã cai no auge exatamente como o orgulho sempre cai. O silêncio de Deus agora se revela como justiça perfeita. E enquanto o vilão é retirado de cena, surge uma nova pergunta. O decreto de morte ainda existe. Amã morreu, mas a sentença continua válida. A história ainda não terminou. O silêncio ainda tem mais uma lição a revelar. Capítulo 9 - Quando o decreto não pode ser revogado, a morte de Amã traz alívio imediato, mas não resolve o problema central. O inimigo caiu, porém o decreto continua de pé, pela lei persa. Uma ordem selada com o anel do rei não pode ser anulada, nem pelo próprio rei. Essa é uma das partes mais angustiantes de toda a história, porque revela uma verdade dura. Nem toda vitória é completa de imediato. Às vezes Deus remove o inimigo, mas as consequências do mal ainda precisam ser enfrentadas. Esther poderia ter se acomodado após a queda de Amã, mas ela não faz isso. Pela primeira vez, o texto mostra a rainha chorando aos pés do rei. Não é mais estratégia fria, é dor verdadeira. Ela sabe que seu povo ainda está condenado. Esse momento é profundamente humano. Mesmo depois de grandes livramentos, ainda existem batalhas pendentes. No Brasil, muitos vivem isso. Uma porta se abre, mas outra ainda está trancada. Um problema acaba, mas outro permanece. Esther nos ensina que fé madura não ignora a realidade e encara o problema até o fim. O rei reconhece sua limitação legal, mas oferece uma alternativa. Autoriza Esther e Mordecai a escreverem um novo decreto. Não para anular o anterior, mas para neutralizá-lo. Os judeus eles recebem permissão para se defender. Essa solução parece simples, mas carrega um princípio profundo. Deus nem sempre apaga o passado, mas sempre oferece uma saída para o futuro. O mal tentou destruir. Agora encontra resistência. Mordecai, exaltado, recebe autoridade, veste roupas reais e assume uma posição que jamais imaginou ocupar. O homem esquecido se torna instrumento de livramento. O silêncio de Deus aqui se manifesta como reversão de papéis. Aqueles que estavam destinados à morte agora têm direito à vida e à defesa. O medo muda de lado. O capítulo descreve um tempo de tensão, preparação e expectativa. A data do decreto chega, e o que era para ser um massacre se transforma em vitória. Os judeus prevalecem não por ódio, mas por sobrevivência. Essa parte da história levanta debates éticos profundos. Mas o texto deixa claro que não se trata de vingança gratuita, e sim de justiça dentro de um sistema que já havia autorizado a violência contra eles. No Brasil, onde injustiças estruturais ainda marcam a história, essa narrativa provoca reflexão. Até onde vai a justiça quando o sistema já foi corrompido? O livro de Esther não oferece respostas fáceis, mas mostra que Deus age dentro da realidade existente para proteger seu povo. O capítulo termina com algo poderoso: alegria no lugar do luto, honra no lugar da vergonha, vida no lugar da morte. O silêncio de Deus não significou passividade. Significou preparação para uma resposta completa. O decreto não foi revogado, mas foi vencido. E essa é uma lição central da fé. Nem tudo que te ameaça será apagado, mas nada que te ameaça é maior do que o plano que Deus está conduzindo nos bastidores. Quando o dia termina, fica claro que a história não era sobre Amã, nem sobre o rei, nem sequer sobre o império. Era sobre um Deus que nunca falou, mas nunca deixou de agir. O silêncio continua, mas agora ele ecoa como vitória. Capítulo 10 - Purim. A memória que nasce do silêncio depois da tensão, da ameaça e da vitória. O livro de Esther faz algo surpreendente. Ele termina com uma festa. A instituição da festa de Purim não é apenas uma comemoração e é um memorial, um lembrete anual de que um povo quase foi exterminado e foi salvo, sem que o nome de Deus fosse mencionado uma única vez. Ela celebra não um milagre visível, mas uma sucessão de eventos perfeitamente alinhados. O sorteio que deveria determinar a destruição se transforma em símbolo de livramento. Aquilo que Amã usou para planejar a morte se torna motivo de alegria. Esquecer os livramentos silenciosos é uma forma de ingratidão. Mordecai estabelece cartas, orientações e práticas para que o povo nunca se esqueça do que aconteceu. Não para glorificar pessoas, mas para preservar a memória da providência. O texto enfatiza alegria, partilha, cuidado com os pobres e comunhão. A vitória não gera arrogância, gera responsabilidade, e isso é fundamental. Quando Deus age nos bastidores, o resultado não deve ser soberba, mas gratidão consciente. Purim também ensina algo profundo. Nem todo livramento vem com explicação imediata. Muitas vezes, só anos depois conseguimos entender por que algo aconteceu do jeito que aconteceu. A festa se torna um espaço para recontar a história,
transmitir aos filhos e manter viva a consciência de que o silêncio de Deus nunca foi abandono. No Brasil, onde a fé muitas vezes é associada apenas a experiências emocionais intensas, Purim nos convida a valorizar o ordinário. Deus também age no cotidiano, nos detalhes, nas coincidências que parecem pequenas demais para serem espirituais. O livro de Esther nos mostra que o sagrado pode estar escondido no comum. A festa de Purim não nega a dor do passado, mas a ressignifica. Ela transforma luto em riso, medo em esperança, ameaça em identidade fortalecida. O povo não celebra a morte do inimigo, celebra a vida preservada. Esse é um detalhe importante. A ênfase está na sobrevivência, não na destruição. O silêncio de Deus agora se transforma em memória coletiva. Aquilo que não foi explicado se torna tradição. Aquilo que não foi anunciado se torna testemunho. Purim prova que Deus não precisa ser citado para ser lembrado. Sua presença se revela naquilo que permanece. O capítulo 10 encerra uma fase da história, mas abre outra, porque a memória do silêncio prepara o coração para reconhecer Deus em momentos futuros, em que ele também parecerá distante. Purim ensina que fé não é apenas esperar por milagres, é aprender a ler a história com olhos espirituais. E agora que a festa foi instituída, resta uma última pergunta que ecoa até hoje. O que essa história revela sobre a forma como Deus age na sua vida? O silêncio ainda fala, e talvez esteja falando com você agora. Capítulo 11 menos quando Deus não aparece, mas governa com a instituição de Purim. A narrativa poderia terminar, mas o livro de Esther ainda reserva uma revelação silenciosa e poderosa. Ao reler toda a história, fica impossível ignorar um padrão. Nada aconteceu por acaso. Cada decisão humana, cada erro, cada atraso, cada injustiça, cada coincidência se encaixa com uma precisão que desafia qualquer explicação puramente humana. Esse capítulo não adiciona novos eventos, ele revela o significado dos eventos. Deus não apareceu em forma de voz, milagre ou sinal sobrenatural, mas governou cada detalhe. O rei insone, o registro esquecido, o favor inexplicável de Esther, o orgulho descontrolado de Amã, o tempo exato dos banquetes, tudo isso forma um mosaico perfeito. O silêncio de Deus não foi vazio, foi direção oculta. Para o público brasileiro, essa mensagem toca profundamente. Porque muitos vivem uma fé marcada por perguntas sem resposta. Onde Deus estava quando aquilo aconteceu? Por que ele não falou? Por que não interveio antes? O livro de Esther responde com uma verdade difícil de aceitar, mas libertadora. Deus não precisa se explicar para estar presente. Ele age mesmo quando não é percebido. Esse capítulo convida o leitor a revisitar a própria história. Quantos eventos que pareciam aleatórios hoje fazem sentido? Quantas dores que pareciam inúteis se tornaram proteção? Quantas portas fechadas evitaram tragédias maiores? Esther nos ensina a confiar não apenas no que Deus faz visivelmente, mas também no que Ele está fazendo em silêncio. Isso exige maturidade espiritual. Exige abandonar a necessidade de controle e aceitar que a providência divina muitas vezes se manifesta de forma discreta. O capítulo 11 também confronta uma teologia simplista, que associa a fé apenas a respostas rápidas. O silêncio de Deus não é ausência de amor, é método. É a forma como Ele preserva a liberdade humana, enquanto conduz a história para um fim justo. Nada foi forçado, tudo foi conduzido. O governo de Deus em Esther não viola decisões humanas. Ele as utiliza. Isso revela um Deus soberano e ao mesmo tempo respeitoso. No Brasil, onde muitos se sentem pressionados por discursos religiosos que prometem soluções imediatas, Esther oferece um caminho mais profundo. Aprender a confiar no processo. Deus governa mesmo quando não aparece. Ele escreve capítulos inteiros sem assinar o próprio nome. Esse capítulo prepara o terreno para a revelação final. Porque se Deus age assim na história de Esther, a pergunta inevitável é: como Ele está agindo na sua história agora? O silêncio que você enfrenta hoje pode ser exatamente o espaço onde Deus está trabalhando com mais intensidade. E essa percepção muda tudo, não porque resolve o problema imediatamente, mas porque transforma a forma como você espera. O silêncio deixa de ser medo e passa a ser confiança. E essa é uma das maiores lições de fé que o livro de Esther oferece. Capítulo 12-o segredo final do silêncio de Deus. Chegamos ao último capítulo. E agora tudo converge para a pergunta que atravessa gerações: onde Deus está quando Ele não aparece? Depois de acompanhar cada detalhe da história de Esther, a resposta se torna clara, embora continue desconfortável. Deus está nos bastidores. Ele não disputa atenção com reis, não precisa provar sua existência com espetáculos e não interrompe a história humana para reafirmar seu poder. Ele governa silenciosamente. O maior segredo do livro de Esther não é a coragem da rainha, nem a queda de Amã, nem a festa de Purim. É a forma como Deus escolhe agir. Ele se oculta para que a fé amadureça. Se Deus tivesse falado desde o início, Esther não teria precisado discernir. Se ele tivesse intervindo visivelmente, Mordecai não teria precisado perseverar. Se o livramento tivesse sido imediato,
o povo não teria aprendido a jejuar, esperar e confiar. O silêncio de Deus forma caráter. Ele nos tira da dependência de sinais e nos ensina a ler a vida com olhos espirituais. No Brasil, onde muitos buscam respostas rápidas e soluções imediatas, essa mensagem é profundamente necessária. Nem todo silêncio é castigo. Nem toda espera é atraso. Muitas vezes o silêncio é cuidado, é proteção, é preparação. O livro de Esther termina sem mencionar Deus, mas ninguém termina a leitura sem perceber sua presença. Isso é intencional. Deus não quer ser apenas reconhecido em milagres, mas também no cotidiano, nos detalhes, nas decisões pequenas que moldam destinos gigantescos. O segredo final é este: Deus está no controle mesmo quando tudo parece fora de controle. Ele age quando você não vê, protege quando você não percebe e prepara caminhos enquanto você acha que está parado. Se você está vivendo um tempo de silêncio, Esther não promete respostas rápidas, mas oferece algo melhor: esperança com fundamento. O mesmo Deus que governou a história sem ser citado governa a sua vida hoje, mesmo que você não consiga enxergar. E isso muda tudo. Porque quando entendemos o silêncio de Deus, aprendemos a descansar. Não na ausência de problemas, mas na certeza de que nenhum problema está fora do alcance da providência divina. O livro de Esther não é apenas uma história antiga. É um convite. Um convite para confiar, esperar e agir com coragem mesmo quando o céu parece fechado. Porque o silêncio de Deus nunca é o fim da história. É apenas a forma mais profunda de ele escrever. Depois de atravessar cada capítulo do livro de Esther, uma coisa fica impossível de negar: Deus nunca esteve ausente, apenas invisível aos olhos apressados. A história começou com festas vazias, orgulho humano e decisões injustas, passou pelo medo, pelo silêncio, pela ameaça de extermínio, e terminou com vida, memória e esperança. Tudo isso sem uma única menção direta ao nome de Deus. E talvez esse seja o maior confronto dessa narrativa com a nossa fé. Porque muitos só conseguem acreditar quando Deus fala alto, quando o milagre é explícito, quando a resposta vem rápida. Esther nos ensina a crer quando Deus age em silêncio. Essa não é uma história sobre o passado distante de Israel. É um espelho da sua vida hoje. Quantas vezes você olhou para sua história e pensou que Deus não estava fazendo nada? Quantas vezes o silêncio pareceu abandono? Quantas vezes você quase desistiu porque não via sinais? O livro de Esther responde com firmeza e ternura. Deus estava lá o tempo todo, nos bastidores, ajustando detalhes, protegendo você de coisas que você nunca chegou a ver, preparando encontros, atrasos, portas fechadas e abertas com uma precisão que só faz sentido depois. Agora eu quero ouvir você. Qual parte dessa história mais mexeu com o seu coração? O silêncio de Deus, a coragem de Esther, a fidelidade silenciosa de Mordecai, a queda de Amã, ou a ideia de que talvez você também esteja vivendo um tempo como este sem perceber? Escreve nos comentários, porque sua experiência pode fortalecer outras pessoas que estão passando pelo mesmo silêncio. Se esse conteúdo falou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para continuar explorando os mistérios profundos da Bíblia de forma clara, humana e transformadora. Compartilhe com alguém que esteja enfrentando um tempo de espera, porque essa mensagem pode ser exatamente o que essa pessoa precisava ouvir. E lembre-se, quando Deus parece não estar falando, Ele pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história.